Boa noite, queridos amigos do Lar Espírita Luz e Amor. Mais uma vez estamos aqui para agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade de realizarmos mais um estudo evangélico. Então vamos dar início às nossas tarefas, fazendo a nossa prece. Pai de infinito amor, bondade, harmonia, se conosco nesse instante, que a espiritualidade maior possa nos inspirar para que tenhamos as palavras certas, o entendimento correto, para que Jesus possa nos amparar, abrir os nossos corações e a nossa mente para o aprendizado. Que as nossas palavras sejam sábias, corretas e que possamos absorver esses ensinamentos para a nossa transformação e reforma interior. Que assim seja. Então, meus amigos, hoje nós vamos falar do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, a lição 14, aproveitamento. Então, para começar, só para a gente poder começar a conversar, eu vou ler a epígrafe, que diz o seguinte: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Todas as vezes que nós entramos numa escola, num curso, todas as vezes que nós nos propomos a realizar alguma tarefa, nós almejamos ter um aproveitamento. Em todas as tarefas que nós realizamos, nós sempre queremos ter um bom aproveitamento. Na escola, nós estudamos para ter boas notas, no nosso trabalho, na nossa vida. E assim também quando nós entramos numa religião, quando nós entramos numa doutrina. Nós queremos ter um bom aproveitamento. E geralmente, quando nós começamos a conhecer, começamos a estudar, nós ficamos deslumbrados, nós ficamos empolgados e queremos que todos conheçam essa doutrina, essa religião, esse ensinamento. E o nosso primeiro impulso sempre é aplicar a doutrina para os outros. Então, às vezes, as pessoas que conhecem, quando encontram pela primeira vez os ensinamentos da doutrina espírita, que é uma doutrina reveladora, é uma doutrina que responde às nossas questões, às nossas dúvidas, aos nossos questionamentos. Às vezes nós ficamos tão empolgados que nós começamos, o meu marido devia ouvir isso. O meu genro devia ouvir isso. Os meus filhos precisavam passar e conhecer isso. A gente sempre tem essa tendência de aplicar para o outro, né? E às vezes a gente acaba se tornando desagradável, porque todas as religiões, elas estão de acordo com o entendimento de cada um. Então, por que algumas pessoas se sentem atraídas por um ensinamento, por uma religião, por uma doutrina, e outras pessoas não sentem nada? É justamente porque cada religião, ela toca uma determinada pessoa num determinado processo evolutivo. Cada um de nós está numa tarefa diferente, está num processo evolutivo, está num momento evolutivo diferente. Então, por isso, muitas vezes as religiões satisfazem a uns e não satisfazem a outros. E a doutrina espírita,
ela tem muito disso, porque ela é reveladora, ela traz informações, ela responde dúvidas, ela responde questionamentos. Então, às vezes, as pessoas estão perdidas. Quando encontram a doutrina espírita, elas encontram aquelas respostas as quais elas sempre almejaram. Então, elas ficam empolgadíssimas e acabam querendo aplicar a religião, a doutrina, aos seus familiares, aos seus semelhantes. E se esquecem que, às vezes, acabam se tornando obsessivos, acabam se tornando desagradáveis. Porque nós não podemos impor as nossas coisas aos outros. Quando nós aceitamos uma religião, aceitamos uma doutrina, nós temos que pegar os seus ensinamentos, nós temos que pegar tudo de bom que essa religião nos oferece e aplicar a nós mesmos. E fazer as nossas reformas, as nossas transformações. E só assim, mudando o nosso comportamento, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, é que nós vamos acabar influenciando os outros, influenciando nossos familiares, nossos amigos, aquelas pessoas que estão à nossa volta e que nos observam. Toda religião, ela tem esse objetivo, fazer as pessoas se tornarem melhores, fazer com que as pessoas reflitam sobre aquilo que estão fazendo de errado, sobre aquilo que elas precisam mudar. Não existe religião melhor, não existe religião pior. As religiões, elas têm por objetivo tornar as pessoas melhores, aproximá-las de Deus. Cada um no seu caminho diferente, com as suas normas, com as suas regras, algumas com dogmas. E cada pessoa vai se sentir atraído, vai se sentir agraciado por aquela doutrina ou não. Tanto que muitas pessoas conhecem a doutrina espírita, estudam a doutrina espírita, frequentam durante um tempo e depois acabam deixando de lado, buscando outros caminhos, porque não se sentiram maduros o suficiente para praticar aquilo que a doutrina espírita nos ensina, porque a questão das religiões é que a maioria delas tem um líder religioso, tem um padre, um pastor, um pai de santo, um dirigente, que acaba sendo o apoio, acaba sendo a bengala de cada um. E isso não acontece na doutrina espírita. A doutrina espírita, ela nos esclarece, ela faz com que a gente entenda que nós somos responsáveis por nós mesmos, pelo nosso crescimento, pela nossa melhoria, pelo nosso aprendizado. Não tem ninguém, a doutrina espírita não tem um líder religioso, tá? Não tem um padre, ninguém. O que nós aprendemos com o espiritismo é que nós temos que observar a nós mesmos, desenvolver o nosso autoconhecimento e nos renovarmos, nos transformarmos, nos tornarmos pessoas melhores. Somos responsáveis por nossas ações. E a nossa vida daqui para frente, ela vai ser pautada de acordo com aquilo que nós fizermos de bom ou não. Mas seja lá qual for a nossa atitude, nós somos responsáveis por isso. A gente não tem como jogar a responsabilidade nas costas de ninguém. Somos nós os responsáveis. E muitas pessoas não conseguem lidar com isso. Elas preferem uma religião que tem um ponto de apoio, que tem alguém para dar a mão para ela, né? E dividir a responsabilidade com ela, como se nós ainda fôssemos crianças, que precisássemos de um adulto para nos guiar. Mas sem julgamentos, porque, como eu falei anteriormente, cada um está num processo evolutivo e num processo de amadurecimento. Mas isso é muito comum de acontecer e não cabe a nós julgar. Mas também não cabe a nós impormos a nossa fé, a nossa religião para os outros. O que a gente pode fazer é quando, por exemplo, uma pessoa nos observa
observa a nossa mudança, observa a nossa transformação, observa a nossa reforma interior, aí a pessoa vem até nós e nos pergunta, nos questiona. Aí sim, nós podemos orientar a pessoa, até muitas vezes convidá-la a conhecer a doutrina espírita, tá? Mas nunca impor. E o Emmanuel, ele também fala que para nós conhecermos, para nós sermos bons praticantes, bons espíritas, não basta que a gente decore o Evangelho, não basta que a gente decore as lições do Livro dos Espíritos ou do Livro dos Médiuns. É preciso que a gente vivencie tudo isso, é preciso que a gente pratique. E ele nos dá exemplos aqui de pessoas que sabem de cor todos os preceitos religiosos, né? Recitam, citam, falam, porém não aceitam o mínimo contragosto de um semelhante. Então ele coloca aqui: muitos companheiros apregoam ensinamentos valiosos, todavia no fundo estão sempre inclinados a rudes conflitos, em face da menor alfinetada no caminho da crença. Não toleram pequeninos aborrecimentos domésticos e mantêm verdadeiro jogo de máscara em todas as posições. Então ele fala dessas pessoas que elas conhecem a doutrina, conhecem os ensinamentos na teoria, mas não os praticam. E também ele faz referência àquelas pessoas que usam máscaras, ou seja, que em cada ambiente que elas frequentam, elas têm um comportamento X ou Y, que está totalmente diferenciado daquilo que a pessoa realmente é. E ele nos adverte, porque o mais importante não é aquilo que nós aparentamos ser, e sim aquilo que nós realmente somos. Nós temos que ser honestos, nós temos que ser sinceros nos nossos propósitos, na nossa maneira de viver. Não adianta nada nós vivermos de pose, nós vivemos de aparência, porque nós somos responsáveis por aquilo que a gente pensa, por aquilo que a gente faz. E normalmente isso aparece na nossa família, porque na nossa família nós não usamos máscara, nós somos aquilo que realmente somos. Então, às vezes, aquelas pessoas que se colocam, né, como conhecedores da doutrina, como mestres da doutrina, como excelentes palestrantes, dentro da sua vida pessoal, tem muitos problemas, tem muitos conflitos, não conseguem sequer tolerar as menores dificuldades dos seus semelhantes, dos seus entes queridos. Então ele nos adverte para isso, para que a gente não haja dessa maneira, para que nós possamos fazer as nossas reformas e que possamos ser autênticos, onde quer que a gente esteja, onde quer que a gente vá, né? A questão fundamental é a do aproveitamento. E o que é esse aproveitamento? É nós vivermos os ensinamentos do Cristo, é nós vivermos os ensinamentos do Evangelho. Não adianta nada sermos excelentes expositores, excelentes palestrantes, excelentes passistas, se aquilo que a gente está dando não é amor, se aquilo que a gente está dando é só vaidade, satisfação pessoal, autopromoção. Nós temos que aproveitar as lições do Evangelho na nossa vida. Temos muitas dificuldades, temos muitas falhas, temos que parar, analisar, observar onde a gente está errando, onde a gente está falhando, o que nós podemos fazer para melhorar e praticar isso todos os dias. Não é fácil, ninguém está dizendo que é fácil, é muito difícil, né? E a conquista de uma doutrina, ela é muito importante na nossa vida,
porque ela nos direciona, ela nos dá sustentação, ela nos dá apoio. Nos momentos difíceis, a gente sabe que não está sozinho. Nos momentos difíceis, a gente tem um caminho, a gente tem um direcionamento. Então é muito importante que a gente tenha na nossa vida uma fé, uma doutrina, uma crença, algo que nos direciona a sermos pessoas melhores. E o Emmanuel, ele fala assim: indubitável que a cultura doutrinária representa a conquista imprescindível ao seguro ministério do bem. Contudo, é imperioso reconhecer que se o coração do crente ambiciona a santificação de si mesmo, a caminho das zonas superiores da vida, é indispensável se ocupe nas coisas sagradas do espírito, não por vaidade, mas para que o seu justo aproveitamento seja manifesto a todos. Né? O que ele está querendo dizer aqui? É que o aproveitamento de todos esses ensinamentos que nós obtemos, que ele seja importante na nossa vida, que ele seja importante para o nosso aproveitamento, para o nosso crescimento, para a nossa melhoria, não por vaidade, e sim para que a gente se torne pessoa, para que a gente possa se tornar uma pessoa melhor, para que nós nos tornemos pessoas mais dignas, para que nós possamos ser um bom exemplo aos nossos familiares, aos nossos semelhantes, e para que o nosso aproveitamento possa ser manifesto aos outros, ou seja, possa ajudar os outros também, possa ser compartilhado com os outros também, tá certo? Então tudo isso Emmanuel nos ensina nessa lição, para que a gente entenda, para que nós possamos compreender que a religião, ela é uma forma de nos conectar com o Criador. Religião é de religare, religar, ligar-nos, religar-nos com o Criador, aproximar-nos do Criador. E toda religião tem esse objetivo, nos aproximar do Criador. Se uma religião não tiver por objetivo nos aproximar de Deus, nos tornar pessoas melhores, nos tornar pessoas mais seguras e confiantes, essa religião não está cumprindo o seu papel. Então ela será que nem a figueira seca, ela será lançada ao fogo, porque ela não terá utilidade nenhuma. As religiões, elas têm que ter esse objetivo. Agora, mais do que religião, nós temos que ter religiosidade, ou seja, vivenciar no nosso dia a dia os ensinamentos, aplicá-los no nosso dia a dia e viver de acordo com eles. Vivermos como pessoas melhores, vivermos como pessoas que praticam aquilo que pregam. Porque não adianta nada nós pregarmos A e fazermos B. Porque muitas vezes as pessoas que estão nos observando, elas vão nos tomar como exemplo. Na maioria das vezes é isso que acontece. E se nós estamos agindo mascaradamente, a máscara cai. Ninguém consegue fingir, ninguém consegue estar mascarado, ficar mascarado por muito tempo. Haja visto a máscara que a gente tem que usar agora, né? A gente não vê a hora de chegar em casa para tirar, porque ela nos sufoca. Então a máscara é algo que cai. Então nós temos que ser pessoas autênticas, fazer as nossas reformas, as nossas transformações e viver os ensinamentos do Cristo, viver os ensinamentos do Evangelho, sem impor nada a ninguém, impondo sempre a nós mesmos a nossa reforma, a nossa transformação, para que possamos a cada dia
ser pessoas melhores em tudo que fizermos, em todos os aspectos da nossa vida. Então, gente, que possamos ter um ótimo aproveitamento, como diz o Emmanuel aqui, tá? Que nós tenhamos um ótimo aproveitamento, que sejamos bons alunos e que sejamos aprovados no final do curso, porque sabemos que a Terra é uma escola, é um planeta escola, e que todos nós aqui estamos fazendo um curso. E tomara que quando terminar esse curso, todos nós possamos ser aprovados e sermos promovidos para um grau maior, para um nível melhor. E assim, meus irmãos, vamos agradecendo a Deus e a Jesus por todas as bênçãos e oportunidades desse ensinamento. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, pedindo a sua proteção e amparo, pedindo as bênçãos da nossa Mãe, Maria Santíssima, que ela nos envolva com seu manto de luz. Que os nossos mentores sejam fortalecidos e amparados, para que estejam sempre ao nosso lado, nos inspirando e nos protegendo. Vamos envolver o nosso planeta, o nosso mundo, o nosso país em muita luz e muito amor, para que todos os locais possam ser amparados, assistidos e beneficiados. Vamos vibrar por todos os hospitais, albergues, asilos, orfanatos, por todos os lugares onde há dor e sofrimento. Que todos recebam muita paz, muita luz e muito amor. Vibremos pelo Lar Espírita Luz e Amor, nossa casinha azul, por todos os trabalhadores, alunos, voluntários, assistidos, pela caixinha de vibrações, e vibremos pela transitória Casa do Caminho, por todos os irmãos moradores de rua, para que eles possam encontrar lá paz, amor e abrigo. E vibremos também por todos os voluntários, todas as pessoas que trabalham e todas as pessoas que buscam a transitória, para que possam encontrar sempre o amparo que necessitam. Peçamos nesse instante a Deus e a Jesus que possa dar a cura do corpo e da alma a quem está doente. Que possamos, Senhor, fazer o melhor a cada dia. Que possamos nos tornar pessoas melhores à luz do Evangelho. Que possamos ter um ótimo aproveitamento, Senhor, de todas as lições e ensinamentos. Que sejamos tolerantes, compreensivos, amorosos. E que a cada dia possamos evoluir na seara do Cristo. Agradecemos a Deus e a Jesus e vamos encerrar com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque é teu o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Pai, graças a Deus. Obrigada, queridos companheiros. Uma boa noite a todos.